Santos sempre santos, dentro ou fora do alçapão. Como diria o nosso saudoso Cid Moreira. E agora, Mr. M? E agora, Mr. M? Boa noite a todos os santistas do Brasil e do mundo. Vamos lá para mais um vídeo para deixar o santista preocupado, nervoso e dar toda aquela diretriz, a direção que mostra a falta de inteligência, a falta de capacidade dos gestores do Santos de hoje, de ontem e de qualquer tempo. Menino Lucas Meireles, uma joia da base, artilheiro do Sub-20, está na Ucrânia fazendo exames médicos. Será vendido por 12 milhões de euros. Ai, gente, é duro, mas a realidade é essa. O Santos, que antigamente utilizava seus meninos de ouro para desempenhar em campo, mostrar um bom futebol para o seu torcedor, agora não chegam nem mais a vestirem a camisa do time principal com frequência. Lucas Meireles, uma das joias e das promessas do Santos que poderiam render um bom dinheiro daqui a alguns anos, está partindo pela irrisória quantia de 12 milhões de euros. Mas se fosse esse o problema, se fosse só isso, tudo bem, entenderíamos. Mas o problema real é que o Santos se desfaz dos seus meninos porque tem que tampar, tem que cobrir as mazelas das administrações anteriores e dessa. Para poder equalizar financeiramente o clube, é necessário a venda de um talento que o Santos poderia amanhã ou depois arrecadar muito mais. Bem, verdade que alguns vão me dizer, mas Luiz, ele não pode vingar. Pode ser que ele não aconteça nada e não renda o que se imagina. Pode. O futebol está sujeito a isso. Mas o histórico dos administradores do Santos ultimamente é esse. Vendo os meninos, alguns por quantias boas, e que o dinheiro some. Nada fica no clube, porque nós temos que saldar as dívidas anteriores, as dívidas atuais e as que já vão vencer. É duro perder um garoto com uma qualidade por dinheiro de pinga para ter que cobrir folha salarial de um clube que pouco retorna em campo. Estamos gastando dinheiro com jogadores ineficientes, contratados por essa e pelas gestões anteriores, e para cobrir esses gastos, lá se vai mais um menino que nem chegou a usar a camisa principal do clube. O Santos precisa de um centroavante, não tem. E ninguém utiliza o garoto. E agora o garoto vai embora. Agora eu vou falar o pior de tudo. O pior de tudo é que o atual gestor, o senhor Marcelo Perillo Teixeira, em campanha, disse que nenhum menino da base do Santos, nenhuma joia, sairia do clube por valores irrisórios. Bom, vamos lá. Jair rendeu ao Santos 9 milhões. O Santos estava tentando trazer um zagueiro que pelo jeito nem vai chegar ao Santos porque houve uma proposta da Ucrânia e ele se interessou pela proposta,
mas o Santos iria trazer um zagueiro que custa 10. Eu vendo um jogador meu, preparado, pronto, de qualidade, para um rival nacional, para cobrir o quê? Dívidas. Para mim ter dívida e dinheiro para contratar um monte de bagre e pagar salários absurdos, para depois ir lá e comprar um outro zagueiro mais caro do que eu já tinha pronto em casa. E o pior, ver esse jogador já está na Inglaterra e o Santos chupando o dedo, ganhando migalhas. Se isto não é uma falta de competência, se isso não é uma ingerência, eu não sei o que é o nome para se dar. Vocês concordam comigo? É esta a promessa, que seria a primeira, a mais importante, que seria valorizar a base, a joia da base. Era isso foi dito em campanha pelo atual presidente. E agora que nós estamos vendo, mais um menino indo embora. Foi Patati um pouco também por conta de torcida, que não teve a suficiente paciência com o garoto. E agora Lucas Meireles, que é um talento nato, e o Santos vai chorar muito pelo dinheiro que vai perder. Apesar de fazer umas amarras para, numa possível futura venda do atleta, o Santos vai ter um percentual na negociação. Senhores, senhoras, santistas, não dá mais. A gente não pode continuar nesta situação de vender os meninos sem mesmo dar a chance deles usarem o manto do time principal. Mas o pior é vender para ter que cobrir coisas inadmissíveis, para comprar jogadores pífios. Veja bem, o Santos tenta contratar um atacante, se não me engano, eu não lembro o nome do rapaz, de 34 anos. Eu vou vender um jogador meu por 12 milhões de euros. Vou trazer um jogador de 34 com um salário alto, para daqui 2 anos ele estar com 36 e caindo pelas tabelas. Enquanto o garoto que era para estar jogando estaria com 20 daqui 2 anos. Olha a falta de bom senso, a falta de coerência, a falta de inteligência. Não dá para admitir, não dá, o Santos não pode admitir uma coisa dessa. E novamente é para a gente tampar rombos financeiros do clube. E o clube precisando do atleta. Aí eu vou gastar o que entrou desse jogador para trazer mais meia dúzia de caras que, se 2 derem certo, é muito, se derem certo. E lá se foi mais um menino embora. Dói. Não dá para suportar mais isso. Não dá para suportar tanta gente incompetente diante do Santos. Ah, não me venha falar de 2002, porque vamos lembrar como foi 2002? Não havia 1 centavo no cofre, porque lembram do Alfa Clube? Do time de 2000? Carlos Germano, Rincon e Companhia Limitada? Que o Santos se afundou em dívidas e ficou rodando Pires, passando Pires na esquina em 2002, eliminado vexatoriamente no Rio-São Paulo. E foi Leão que chegou e colocou os meninos para jogar. Porque o mandatário daquela época, também, se não me engano, o nome dele era Marcelo também, com sobrenome Teixeira, parece, falou, é o que tem. Lembrando que Marcelo quis também trazer Romário naquela época. E aí, Emerson Leão bateu no peito, eu vou ficar com os meninos. E o resultado a gente viu. Os meninos deram trabalho, fizeram bonito, foram campeões e o Santos ganhou muito dinheiro com eles. E o dinheiro... o dinheiro foi para onde?
Foi para pagar um monte de jogador meia-boca que passou pelo Santos. Um monte de jogador que foi dispensado e com multa que não foi pago. Um monte de dívida com técnicos. Esse é o Santos. Isso é o profissionalismo do Santos. É isso que eu cobro sempre. Profissionalismo não existe. O santista tem que começar a esquecer o time principal, que não está dando alegria, e ver os meninos jogarem. Porque provavelmente muitos deles talvez nem cheguem a vestir a camisa do time principal. Porque a incompetência, o buraco, os rombos, o gasto em jogadores absurdamente pífios e que não resolve o problema do Santos e que não vão dar nenhum retorno ainda para o Santos financeiro, é demais, é absurdo. Não culpa o jogador não tem culpa. Quem contrata é o culpado. Quem contrata é que dá o aval. E aí quem paga é o torcedor vendo esses times fracos. Amigos, estamos a menos de uma semana do fechamento da janela internacional. E os reforços? Aonde estão os zagueiros? Um que eu tinha bom foi para o Botafogo. E dali para fora já está na Inglaterra. Aonde está a reposição? Agora vai embora o Lucas Meireles. Eu preciso de um centroavante. Vou vender o Lucas Meireles. E aí eu vou trazer o Zezinho da coluna quebrada para jogar de centroavante com 35 anos. E vou dispensar um menino de 17, 18, de 20. Essa é a realidade. É duro falar, mas é essa a situação do Santos. Gastando uma fortuna de salário, com meia dúzia de jogadores de qualidade que vão render algum fruto para o Santos financeiramente, e por um monte de outro que, por causa de idade, de falta de rendimento, de falta de técnica, serão só prejuízos para o clube. Alô, Mr. M? Onde está você, Mr. M? E agora? O que falar? A proposta não foi cumprida, hein? A minha primeira proposta. Tratar a base como ela deve ser tratada. A joia lapidada, utilizada, rendendo dinheiro ao clube. Tá aí. Lucas Meireles embora, Jair embora e o Santos nadando contra a maré. Ai, ai. Bom, amigos, tem muito o que falar. Eu gostaria que os mandatários do Santos aparecessem e dessem a cara a tapa, porque se escondem. Aliás, o presidente estava reunido com membros de uma escola de samba no Santa Cecília. E aí eu pergunto, e o santista, que desde o 6-0 aguarda alguma coisa do presidente do clube, que não veio nem pedir desculpas para o seu torcedor, porque ele tem que pedir desculpas para todo o santista, porque a vergonha que o santista passa todo final de semana é culpa de Marcelo Perillo Teixeira. E não adianta vir falar que é o que não é. O presidente é o grande culpado. Boa noite.